Eu quero que você abra a sua Bíblia Sagrada agora. Se você não trouxe, vai aparecer nos monitores para você aqui. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31. Lucas 22, 31. Eu vou com você hoje aqui. Lucas 22, 31. Nome de Jesus. Acharam? Lucas 22, a partir do versículo 31. Começa assim. E disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então Jesus, ele comentou com o apóstolo Pedro, e ele falou com o apóstolo Pedro que o diabo tinha feito uma intercessão por ele, podemos assim dizer, para que ele fosse cirandado. A palavra cirandar aqui, ela significa sacudir, provar, atacar ele. E Jesus não disse que não. Jesus, ele falou ao diabo, na hora que o diabo intercedeu pelo apóstolo Pedro, ele falou assim: eu roguei por ti, como é que ele falou? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. O que o apóstolo Pedro deveria ter feito? Ele deveria ter concordado, por mais que fosse uma palavra um pouco mais dura da parte de Jesus, porque é uma palavra dura. Você imagina Jesus chegar para você e dizer assim: Michael, hein? O diabo falou comigo para que ele pudesse te sacudir, para que ele pudesse te cirandar, te peneirar, sabe, atacar você. E Jesus, o que o Senhor disse? Eu disse a ele que eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, mas vai acontecer. O que eu faria? Eu, pastor Michael, né? Eu me jogaria aos pés do Senhor Jesus e eu diria para ele: Senhor, me ajuda, sabe? Se o Senhor puder, sabe, fala com o diabo de novo, mas não deixe isso acontecer, sei lá. Mas eu não discordaria, eu jamais discordaria do que Jesus fala, por mais que seja uma palavra dura, por mais que seja uma palavra impactante, chocante. Porque a palavra de Deus, ela diz em Jeremias 40, deixa marcado aqui, Jeremias 42, no versículo 6, diz assim, ó: seja ela boa ou seja ela má, a voz do Senhor nosso Deus a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Então Jesus, ele dá uma palavra para o apóstolo Pedro, o Senhor Jesus falando que o diabo ia atacar ele, e o apóstolo Pedro, ele deveria aceitar essa palavra, por mais dura que fosse. Mas o que o apóstolo Pedro faz naquele momento? Ele faz uma das coisas que eu acho uma das piores coisas que existem registrados na Bíblia Sagrada. O que, pastor? Está no versículo, pessoal, 33. E disse-lhe então Pedro, a resposta do apóstolo Pedro. Escute bem isso aqui, hein? Ele disse: Senhor, o que ele fala aí, meus irmãos? Estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Você sabe o que significa o que ele quis dizer para Jesus? O senhor está equivocado, o senhor está errado. O senhor pode ter certeza que o senhor não está correto. Eu estou pronto. Só que Jesus, no versículo anterior, você leu comigo, ele diz assim, ó, no versículo anterior: eu roguei ao Pai por ti, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E olha só, e tu, quando te converteres, confirma a fé dos teus irmãos. Jesus disse para ele que ele não era convertido. Só que ele disse: eu sou convertido, e o senhor pode ficar tranquilo que o senhor está errado. Eu sou uma pessoa pronta. Eu sou uma pessoa que eu estou pronto. Ou seja, ele discorda da Bíblia, ele discorda da palavra, ele discorda de Jesus. E aqui vai começar a desencadear sobre a vida dele um afastamento. E eu queria que você tomasse cuidado, porque de vez em quando nós escutamos algumas pregações na casa de Deus, algumas palavras que elas vêm de encontro àquilo que eu estou vivendo. Vem aquela palavra que eu não gostei de escutar, eu começo a discordar daquela palavra. E o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou me afastar. Vai se afastar? Vai. Você lembra em Marcos capítulo 10, no versículo 21? Deixa marcado aqui novamente falando. Marcos 10, no versículo 21, fala assim a Bíblia: e Jesus, olhando para ele, o amou e disse: ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tu tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Para quem Jesus falou isso? Para o jovem rico. Só que essa palavra, da mesma forma que foi uma palavra dura para o apóstolo Pedro, que o apóstolo Pedro discordou de Jesus, não concordou com Jesus,
Ele acabou dizendo: não, Jesus, estou convertido sim, eu estou pronto. Se eu penso que eu não estou pronto, eu estou pronto, eu sou convertido. E se eu posso ficar tranquilo, o inimigo vai me atacar, não vai acontecer nada. Em vez de ele falar com Jesus, dizer: Jesus, me ajude, sei lá, jogar os pés de Jesus, pedir ajuda. Mas não, a mesma coisa que acontece com o jovem rico. Jesus olha para ele e dá uma palavra para ele, uma palavra dura, e ele não concorda. Olha o que diz o versículo próximo, ó. Mas ele, contrariado com essa palavra. Isso aqui acontece conosco ao longo do ano. Você vai escutar uma mensagem: não concordo, não gostei, não sei o que mais, E aí diz assim, ó, e ele, contrariado com essa palavra, olha aí o que vai acontecer com o apóstolo Pedro já também, ó. Retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. A gente vai começar a se afastar. Toda vez que você vê um culto, toda vez que você escuta uma palavra de Deus, uma palavra um pouco mais dura, uma palavra, entre aspas, um pouco mais difícil de ouvir, nesse momento eu preciso concordar, eu preciso aceitar a palavra, porque se eu não aceitar, olha o que vai desencadear. Volta lá para Lucas 22, onde nós estamos. Então no versículo 33, novamente, só para dar aqui o veredito final, diz assim: e ele diz: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Então ele está batendo de frente com Jesus, que Jesus está dizendo que isso não vai acontecer. Jesus está dizendo que ele não tem capacidade disso. E Jesus disse: eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Ele podia ter no mínimo dito para Jesus: Jesus, obrigado pela sua oração, obrigado que o Senhor rogou por mim, eu também não me vejo com capacidade. Se o Senhor está falando, o Senhor me conhece a mim melhor do que eu mesmo, obrigado por essa palavra. Não, ele estufou o peito e disse assim: nada a ver com o que o Senhor está falando. Então, se o apóstolo Pedro naquela época, ele bateu de frente com Jesus, imagina hoje a gente escutando uma pregação. É bem provável que a gente discorde das pregações, das palavras, mas enfim, olha o que vai desencadear. Escute bem agora, hein? No próximo versículo fala assim, ó, 34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. Isso aqui é sério. Então, Jesus fala um negócio, o apóstolo Pedro bate de frente com Jesus e Jesus bate de encontro com Pedro. Ele disse: Pedro, eu estou certo. Pedro, eu estou certo. Pedro, eu conheço você melhor do que você mesmo. Eu te conheço, cara. Eu sei quem você é. Eu conheço você, eu conheço a tua pessoa. O apóstolo Pedro tinha que ter se arrependido na hora. O apóstolo Pedro tinha que ter pedido perdão na hora. Na hora ele tinha que ter pedido perdão. Mas não. Olha o que aconteceu agora no próximo versículo. Quem está conseguindo acompanhar o que o pastor Maico está falando aqui? Então tome cuidado quando você começa então a discordar de Bíblia. Você começa a discordar de palavra de Deus. Isso aí não é para mim. Isso aí, cuidado. E aí o versículo agora pula para o 39. Diz assim, o 39 é forte. Diz assim o 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Jesus disse: olha, vamos orar para que vocês não entrem. A tentação é como se fosse uma porta. Aliás, a tentação não. A nossa vida, se nós não oramos, é como se abrisse uma porta e a tentação entra. Para que não entreis em tentação. E aí diz mais: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, e dizia: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo que o confortava. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Atenção, 45, sublinha todo mundo aí, 45. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou eles como, pessoal? Dormindo de tristeza. Inclusive, quem está dormindo junto ali? Exatamente. Então você vê, a pessoa que discorda da Bíblia, o próximo passo que ela vai dar vai ser parar de orar. Geralmente a pessoa que gosta de discordar de pregação, ela vai começar a se afastar da comunhão, ela vai começar a se afastar da oração, ela começa a trocar. A pessoa ela começa a trocar, pessoal, as coisas espirituais pelas coisas terrestres. Você viu isso aqui? Que isso aqui é como se estivesse desencadeando, sabe, um afastamento do apóstolo Pedro. Mas essa questão de você começar a trocar as coisas, aqui está registrado também, deixa marcado aqui, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 e 2. Isso aqui não é bom, irmão, não é bom. Olha só: e aconteceu que, tendo decorrido um ano,
O tempo em que os reis saem para a guerra. No caso lá do apóstolo Pedro, era o momento de orar, mas ele estava dormindo. Aqui era a época dos reis saírem para a guerra. Está aqui, ó. Decorrido um ano, o tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Leia o versículo 2 comigo, vamos lá? E aconteceu que a hora da tarde que ele se levantou do seu leito. O Davi trocou a guerra para dormir. Era um momento de guerra que o apóstolo Pedro estava enfrentando junto com Jesus. Ele estava dormindo. Você vê, o grande rei Davi, ele trocou dormir por orar. Isso aqui está indicando um afastamento. Eu não vou pregar hoje sobre a vida de Davi, mas nós já sabemos o que aconteceu quando Davi começou a trocar a guerra por dormir. O que aconteceu com ele? Ele vai cair em pecado com Batseba. Ele vai depois se tornar um assassino do marido de uma mulher que ele mesmo adulterou com ela. Mas tudo por causa dessa troca. E é o que está acontecendo também com o apóstolo Pedro. Jesus chega lá, voltando para Lucas capítulo 22, no versículo 45, e levantando-se da oração foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E aí Jesus fala para eles agora e disse: por que vocês estão dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Para tudo. O que o apóstolo Pedro tinha dito para Jesus mesmo quando Jesus disse que ele seria cirandado, sacudido pelo diabo, né? O que ele falou para Jesus que ele estava? Estava pronto? Cara, como é que o cara está pronto sem orar? Você vê que de vez em quando a gente acha que a gente está pronto, mas nem orar a gente está orando. Nem buscar Deus a gente está buscando. Ele se achava pronto. Ele se achava que ele estava de bem com Deus. Não, eu estou de bem com Deus. Surgiu a tentação, surgiu a guerra, ele já trocou então o dormir pelo orar, ou orar pelo dormir. Mas tem mais, versículo 47 agora. Olha isso. E estando ele ainda a falar, Jesus estava falando com os discípulos ali para eles começar a orar, a buscar Deus. Vocês não podem dormir, vocês têm que orar, senão vocês vão entrar em tentação. Olha o que aconteceu no 47. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. 48. E Jesus disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo que estava com ele E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? Atenção, 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Quem fez isso? Mas não estava pronto? Não, ele disse que ele estava pronto. Mas você viu que ele já começou discordando da palavra. Depois ele trocou a oração por dormir. E agora, sabe o que ele faz? Ele começa a agir por instinto. Toda vez que você começa a vir à igreja, começa a discordar da Bíblia, daqui a pouco já para de orar, daqui a pouco surgem as situações e você age por impulso. Você começa a fazer as coisas da tua própria cabeça. Você viu? Não sei se você leu, mas eu vou ler devagarinho para você entender. E vendo, versículo 49, e vendo os que estavam com ele que ia acontecer, perguntaram: feriremos a espada? Ou seja, teve alguém que fez essa pergunta, teve alguém que pediu: Jesus, nos dá uma orientação, Jesus, nos dá uma palavra, o Senhor quer que nós venhamos atacar nesse momento? Ele esperou a orientação de Jesus? Nada, já agiu por impulso. E olha só, manifestou-se aqui uma espada escondida. Você viu? O rapaz que estava pronto, ele tinha uma espada escondida e ele acabou ferindo a pessoa, olha. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha. Aí você diz: pastor, não tem nada a ver, isso aqui não pode, não é o Pedro, não fala que foi o Pedro. Aqui nesse evangelho não diz, mas em João 18, no versículo 10, se eu não me engano, fala assim, ó: então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malcom, né? Então o que acaba acontecendo? Você vê que era o Pedro mesmo. Então o Pedro, o cara que ele disse que estava pronto, você vê que ele começa, pessoal, depois que ele discordou do que Jesus falou, ele começa então a vir num nível de degradação. Então, discorda, não ora e agora já começa a agir por impulso. Isso aqui é uma coisa séria, né? Isso aqui eu não vou pregar para você hoje, quem sabe outro dia eu pregue, mas ele cortou a oportunidade que o cara tinha de ouvir.
E Jesus vai agora colar a orelha do rapaz, voltando aí nesse mesmo versículo de Lucas e João 18:10. Põe para eles aí João 18:10. Próximo versículo, né? Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha, e não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Próximo versículo. Então a corte e o tribuno prenderam a Jesus e o manietaram. Mas tem acho que é Lucas mesmo que fala que Jesus ele coloca a orelha de volta no Malco. É ali? Acho que é. É isso, é o versículo 51. Lucas, é isso aí, Lucas 22:51. Ó. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus restituiu o que o Pedro tinha cortado. Isso aqui é coisa séria, pessoal. Mas não vai parar por aí, tem mais coisa. Versículo 54 fala assim, ó: então prendendo, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro, lê aí, seguia o que, pessoal? Tá, a pergunta eu te falo, ele não seguia ou seguia? Então vamos lá, desculpa eu ser chato, mas vamos pensar aqui. Primeiro, discordou da Bíblia, não ora mais, ele começa a dormir. Terceiro, começa a agir por impulso e corta a orelha, e começa a fazer as coisas por sentimentos, raiva, tristeza, mágoa, rancor, começa a machucar os outros. E agora o que ele faz? Ele segue, mas ele começa a seguir de longe. Isso aqui é o próximo passo daquela pessoa que ela não entende, que ela está desviada, mas ela diz assim, ó, não estou desviado. É aquela pessoa que ela para de vir à igreja, para de ler a Bíblia, para de vir ao ministério, de servir no ministério. É aquela pessoa que ela para de se tornar obreiro, o pastor, ele para de ficar perto do pastor. A proximidade ela começa a distanciar. A pessoa continua seguindo, mas ela continua seguindo de longe. O Pedro nunca fez isso. E muitos de nós mudamos com Jesus. Eu até coloquei aqui, a gente não era assim. Tem gente que está seguindo Jesus, diz que não está desviado, mas já não tem mais a proximidade que tinha antes. Mas tudo começa com não concordar com a Bíblia. Você para de orar, começa a fazer as coisas carnais, e daqui a pouco você continua seguindo, mas você segue de longe. Só que a pessoa tem um problema. Qual o problema que essas pessoas que seguem de longe elas têm? Elas não entendem uma coisa. Abre rapidinho em Lucas, no capítulo 15, o versículo 13 e o 14. Você conhece ele, o filho pródigo, já ouviu falar dele? Tá, mas o filho pródigo ele não entendia isso aqui, ó. E poucos dias depois o filho mais novo ajuntou tudo. Mas ajuntou tudo o quê? Tudo que ele conquistou perto. Ou tudo que ele tinha quando ele estava perto do pai. Diz que ele ajuntou tudo, o filho mais novo ajuntou tudo. E partiu para uma terra longínqua. Então ó o Pedro, andava de longe. O filho pródigo foi para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo absolutamente. Atenção, e havendo ele gastado tudo. Ó aqui, ó. O que as pessoas que estão se afastando da igreja, estão se afastando da Bíblia, da oração, eles não entendem. Eu vou te revelar. Quem quer revelação forte agora? Tudo que você conquista perto de Deus, quando você se afasta, aquilo ali gasta. A gente pensa que não, mas aquilo ali gasta. E havendo ele gastado tudo, então ele ajuntou tudo que ele tinha perto do pai. Quando ele foi para longe, aquilo ali gastou. É a mesma coisa quando você vai e abastece seu automóvel no posto, você se afasta do posto. O que acontece com a gasolina? Ela gasta. O que você vai ter que fazer? Se aproximar do posto. Então Pedro está indo para longe. E quando você vai para longe, você vai começar a gastar tudo que você conquistou perto dele. Mas as pessoas dizem, não estou desviado. Não estou desviado. Eu até vou falar, eu sou bocudo. Falo ou não falo? Aí hoje eu fui gravar uns programas de televisão, porque nessa época o pessoal me pega para gravar sobre Páscoa. Sobre Páscoa e tal, aquele negócio. E uma das gravações que eu estava fazendo, uma senhora me disse, ela me comentou e falou assim comigo, essa senhora. Ela disse, a gente tem o costume, lá na minha família e tal, a gente tem o costume, no dia da sexta-feira, lembrar de Jesus. Irmão, mas a maioria faz isso. Aparece na igreja só nessa época. Tô falando você. E é bom aparecer nessa época, é ou não é? Claro que é. Só não é bom você se afastar depois. Porque tem muita gente que não entende isso. Não, eu sou de Jesus, mas eu sou de Jesus longe. Mas por que longe?
porque começou a discordar da Bíblia, já não ora mais, e depois começa a fazer as coisas da própria cabeça. E aí a Bíblia diz então que ele vai para longe, ele começou a gastar tudo. E ele vai gastar. Aí outra coisa que eu me esqueci de falar para você muito forte. Enquanto a gente está pertinho, vamos dizer assim, ó, a minha calça, por exemplo, aqui, ó, ela está perto da minha calça, não tem folga, então não tem espaço para nada. Mas se eu começar a esticar ela aqui, ela tem espaço ou não tem? Tá, então cuidado, não dê lugar ao diabo. Você vai se afastando de Deus, vai abrindo lugar para ele. Você vai tomando uma distância da igreja, o diabo vai entrar. Você vai tomando uma distância da Bíblia, o demônio vai entrar. Por isso que Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo, não vai dando espaço de Jesus. Não dá espaço, não vai indo para longe, você tem que tomar cuidado. Bom, então o apóstolo Pedro, voltando para os 55, diz, e havendo ele, não, 54 ainda, né? E então prendendo-o, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote, prenderam Jesus. E Pedro seguia de longe. Então ele ficou afastado de Jesus. Versículo 55. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. O que eles acenderam ali, pessoal? E uma pessoa que vem para perto e ela começa a fazer assim com a mão, com as costas, é porque ela está como? Isso. Próximo passo você vai ficar frio. Frio, 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 frio. Você começa a seguir Jesus mais de longe, você vai ficar totalmente frio. Frio. Você vai se tornar uma geladeira espiritual. Pastor, e o que eu vou fazer? Você viu, eram os apóstolos que acenderam esse fogo para esquentar? Eram os mundanos. Você vai começar a andar junto com gente do mundo. Você vai começar a querer se esquentar com o fogo da prostituição, o fogo das festas, o fogo das drogas, o fogo da bebida, o fogo da boate. Toda vez que você pega essa jornada de afastamento, o próximo passo, quando você começa a seguir Jesus de longe, é você se assentar junto com pessoa mundana, porque você está frio. Porque o quente não vai se esquentar com os mundanos. O quente, ele já está cheio do fogo do Espírito Santo. É diferente. Você não tem o prazer de ficar se aquentando em prostituição, pornografia, essas coisas. Aliás, você não precisa disso. Só que o que me chama a atenção, sabe o que é? Cadê aquele cara que caminhou sobre as águas? Cadê aquele cara que caminhou sobre as águas, irmão? Ele está seguindo Jesus de longe e ele está se aquentando com os estranhos, irmão. Pessoa mundana. Cadê o Pedro? Esse homem caminhou sobre as águas, irmão. Esse cara aqui expulsou demônio. Ele pregou o evangelho. E ele está lá agora, se esquentando no fogo dos mundanos. Só que aí, isso aqui é sério, hein, irmão? Desculpa eu ser chato, mas eu posso falar decadência rapidinho de novo para vocês? Então vamos lá, começa com o quê? Discordar a palavra. Para de orar. Começa a fazer as coisas da cabeça. Começa a seguir Jesus de longe e agora está frio. Pastor, qual que é o próximo passo depois desse? 56. E como uma certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, diz a Bíblia Sagrada aí, ó, pusesse os olhos nele, a mulher viu, ficou olhando ele. Sabe aquela pessoa que você está no shopping? Isso acontece muito comigo. Eu estou no shopping, ou eu estou em qualquer lugar, alguém começa a me encarar. Ontem eu estava na academia, eu estava fazendo lá junto com o exercício, e aí uma mulher começou a me olhar e disse, está amarrado. E ela foi me olhando, só que eu ia para lá e para cá, ela fazia assim. Ela dizia assim, o senhor é pastor, né? Da TV, né? Eu falei, sou eu. Ah, eu sabia. Tá, mas aconteceu mais ou menos isso. A mulher começou a olhar, e aquecendo o fogo, e ela disse bem assim, ó, este também estava com ele. Né? Diz ali, né? E ela disse, esse também era dele. Ou seja, esse homem andou com Jesus. Eu vi ele junto com Jesus. E atenção, qual é o próximo passo do afastamento? Qual que é? Vamos ver o que ele fez? Porém ele o negou, dizendo, mulher, eu não conheço. Vai ser aquele dia que alguém vai chegar para você e dizer assim, ó, você não era pregador? O que você está fazendo aqui na boate? Você não fez um dia uma oração por mim na igreja?
Um dia eu cheguei lá na igreja, lá foi você que me atendeu e foi você que fez uma oração por mim. Não foi você que um dia me convidou para ir para a igreja. O que você está fazendo aqui na boca de fumo? O que você está fazendo aqui, caramba? Ou seja, você que já andou com Jesus, você vai ser reconhecido em qualquer lugar. Uma vez me contaram, não sei se é folclore ou se é verdade, mas uma pessoa um dia ela tinha se afastado de Deus, ela foi para macumba. Ela estava perdida, perdidona, começou a beber, fumar, fazer coisa. Um dia me disse, vamos lá na feitiçaria, hoje nós vamos fazer uma bruxaria. Aí eu disse, eu vou junto também, vamos. Diz que quando chegou lá, diz que daqui a pouco começou a dar um burburinho lá no meio da macumba, aquele burburinho, aquele negócio todo. Daqui a pouco alguém me mandou avisar a moça que estava lá fora, que tinha se afastado. O pai de santo falou aí, que manifestou a entidade e falou que não vai descer aqui no terreiro hoje, se tu não for embora. Ué, por quê? Eu quero ficar. Não, porque tu já andou com aquele que é de branco. Aí não sei até onde é folclore isso, mas eu acredito, irmão. Eu acredito, sabe, que o diabo também reconhece aquele que é de Jesus Cristo de Nazaré. Então a mulher falou, só que o que me chamou a atenção foi essa: mulher, eu não conheço ele. Não conhece? Abre rapidinho Mateus 14:31, eu vou te dizer uma coisa. Isso aqui é uma coisa que me deixa muito com medo. Me dá medo, quer ver? A Bíblia fala assim, atenção, hein? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por quê? Duvidaste. Olha para cá todo mundo, que episódio é esse? O apóstolo Pedro está afundando, só está o narizinho dele, a boquinha dele para fora da água, o corpo dele está todo ele afundando. Jesus, com aqueles olhos lindos, maravilhosos que ele tinha, olhou para o Pedro, olhou no olho dele, pegou na mão dele, tirou ele da água e pegou ele no colo, levou para dentro do barco e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? O cara teve essa experiência com Jesus e ele diz lá na frente, eu não sei quem ele é. A pessoa que se afasta de Deus é perigoso. Eu até coloquei no meu estudo, eu escrevi bem assim aqui no cantinho, ele negou experiências sobrenaturais que um dia ele teve. Teve um pastor amigo meu, um dia que se afastou, se desviou, e um dia ele me ligou e ele disse assim, ô pastor Mike, eu falei, ô pastor Felisbino, falando de tal, ô pastor. Ele disse, pastor, não me chama mais com esse nome. Eu disse, não, o senhor é pastor, o dom é irrevogável, mas parece que eu nunca fui pastor. Tudo que eu preguei, falei, rapaz, eu comecei a contar alguns episódios que tinha acontecido com ele. Te lembra aquele dia que você orou? Te lembra aquele dia que você fez isso? Lembra a tua igreja, quantas pessoas tinha? Lembra o que aconteceu? Lembra daqui, lembra de lá e tal. Ele falou, pastor, parece que isso foi um sonho para mim. Parece que eu nunca vivi isso. Nunca na minha vida eu vivi. Você viu o que o Pedro disse? Mulher, eu não sei quem ele é, mas Jesus não tirou ele das águas quando ele estava afundando? Ele não caminhou sobre as águas? Mas ele está negando Jesus agora. E eu não quero que aconteça isso com você, que você um dia negue Jesus, que você se afastou. Mas tudo começa quando você discorda da palavra. Tudo começa quando você não concorda com a Bíblia. Não, isso aí nada a ver. Bom, aí depois, vai piorar, pastor? Vai, porque ele não negou uma vez só, não. No versículo 58 diz, e um pouco depois, vendo o outro, disse, tu também é um deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou. Negou a segunda. 59, e passado quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, eu não sei o que você está dizendo. E logo ele ainda falando isso, cantou o galo. O que Jesus tinha dito? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando ele estava falando, gritando, já está brabo. Quando ele está falando a palavra homem, ele está revoltado. Ele disse, homem, para de falar isso. Para, não fala mais. Eu não sei o que você está dizendo. Você cala a tua boca. Eu não sou dele, eu não conheço ele. O galo cantou. Irmão, Jesus conhece tanto você e eu, que ele conhece até a hora que o galo vai cantar. Ele conhece tanto a gente que ele sabe até a hora que um bicho vai emitir um som. Como é que você pode discordar de Bíblia? Como é que você pode discordar de palavra de Deus? E aí vai ter um choque de realidade agora,
Porque no versículo 60 fala assim, ó. Não, o 61, desculpa. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro, lembrando-se da palavra do Senhor, como tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. O que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus virou e olhou para ele. Caramba! Jesus estava tudo ensanguentado. Ele já tinha batido em Jesus. Jesus, ele já tinha suado sangue. Jesus olha para ele todo ensanguentado de longe, que ele não está perto, ele está bem longe. Quando o galo canta, Jesus se vira. Essa palavra aqui, virando-se, parece que Jesus está de costa. Jesus está de costa, todo ensanguentado, mas quando o galo cantou, Jesus olhou diretamente para ele. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para mim. Jesus sabe o quão longe você está indo. Você pensa que ele não sabe o quão longe você está indo, que as besteiras você está fazendo? Diz que Jesus virou e olhou para ele. E naquele momento aconteceu um episódio interessante. O versículo 62 fala assim, ó. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ele não conseguiu encarar Jesus. Por que ele não conseguiu encarar Jesus? Porque quando Jesus olhou para ele, Jesus disse, com os olhos: cadê o pronto? Cadê aquele que discordou de mim? Cadê aquele que disse que ia comigo até a morte? Cadê aquele que disse que era meu? Cadê ele? Você não disse que estava pronto? Então ele teve um choque de verdade. E a Bíblia Sagrada tem isso. A Bíblia Sagrada, ela choca a gente, choca. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. É aquele momento que ele, sabe, ele lembrou da palavra e disse: meu Deus, o que eu estou fazendo e tal. E ele fez uma coisa que acontece com muita gente. Em vez de correr aos braços de Jesus, abraçar ele todo ensanguentado, eu vou mais para longe ainda, porque eu fico com vergonha. O Pedro não vai de encontro a Jesus. Quando ele começa a chorar amargamente, ele tem aquela sensação ruim, ele tem aquela sensação pesada, tipo, o que eu fui fazer na minha vida? Por que eu fui discordar? Por que eu não orei? Por que eu cortei a orelha do cara? Por que eu segui Jesus de longe? Por que eu neguei ele? Meu Deus, o que eu estou fazendo? E sabe o que aconteceu? Acaba por aqui, pastor? Aqui acaba. Mas ele faz uma coisa pior do que essa. João capítulo 21, e aqui eu vou finalizando. João 21, versículo 1 ao 3. João capítulo 21, versículo 1 ao 3. E é bem provável que o Pedro não tenha nem visto a crucificação, porque ele foi para fora da cidade, foi embora. Ele, na cabeça dele, o rei dele tinha sido preso, ele agora estava sem rei. Ele esqueceu do que Jesus falou, que ele ia morrer e ressuscitar. Olha só o que fala João 21, versículo 1. Depois, aqui Jesus já está depois da ressurreição. E Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. Atenção! E disse Simão Pedro, lê para mim: vou pescar. O que é pior do que você negar Jesus? O que é pior de você parar de orar? O que é pior do que você seguir Jesus de longe ou discordar da Bíblia? Você voltar a estaca zero onde Jesus te encontrou. Ele voltou exatamente a ser quem ele era. Olha o que foi acontecer. Ele voltou a se tornar um pescador fracassado. Porque a Bíblia diz aqui, no versículo, pessoal, 3, ele disse: vou pescar. E disseram eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram para o barco. Escuta, e naquela mesma noite não apanharam. Quando Jesus encontrou esse homem chamado Simão, ele não era apóstolo, ele não conhecia Jesus, ele não caminhou com Jesus, ele encontrou ele numa manhã, que numa noite a pescaria tinha sido frustrada, a pescaria tinha sido fracassada. E quando ele vai se afastando, ele chega ao ponto de ser exatamente quem ele era. E eu não consigo nem pensar, não me passa isso pela cabeça, de eu voltar um dia, Jesus me encontrar numa boate. Jesus me encontrar de novo, saindo com um monte de mulher e fazendo coisa errada. Isso não passa pela minha cabeça.
Mas aonde que eu tenho que vigiar? Quando eu venho para a igreja, escuto pregação e discordo. Você vai se afastar. Você vai ser o próximo desviado. Quando você começa a trocar a oração por dormir, você começa a trocar o frio para ficar em casa. Você começa a trocar a chuva, porque no começo da tua conversão podia chover canivete, que você pegava um guarda-chuva de aço e você vinha. Mas você começa a querer crescer. Você acha que você está pronto. Você acha que você é muito bonzão. E você se descuida com a tua carne. A tua carne é ruim. A minha carne é ruim. A gente habita num corpo carnal. E que se você não der um para-te quieto na tua carne, se você não seguir Jesus bem de pertinho, você vai voltar a ser quem era. Pastor, uma pescaria não é ruim, mas para o Pedro era. Porque Pedro disse, a partir de hoje você não vai mais ser um pescador normal, você vai ser um pescador de quê? De homem, de almas, de homens. Mas a Bíblia diz que ele se afastou. Então nunca mais esqueça desse nível, né? Então, discordou, não orou, agiu por conta, seguiu de longe, ficou frio, negou, chorou e voltou a ser quem era. Isso aqui é como se fossem degraus de decadência, como se fossem degraus de afastamento. E foi isso que Deus mandou eu pregar. A sexta-feira é santa, o sábado é de aleluia, o domingo é de Páscoa, a segunda-feira não pode ser do capeta. Eu quero ver se depois desses 3 dias que as pessoas vêm para a igreja, você vai tratar esse dia aqui como se fosse um costume, que nem muitas religiões fazem, né? Vai me dizer que esses dias que não são costumeiros para as religiões. As religiões têm costume. Tem gente que nem come carne nesse dia, come peixe. Mas amanhã já come, até bebe, fuma e tudo mais. Eu já conheci pessoas que são tão religiosas que elas falam assim, ó, não, sexta-feira eu não vou bater em você, mas amanhã eu vou te rebentar laço. Você lembra disso? Eu falei para minha esposa hoje que eu lembrei do meu pai. Quando a gente tinha uma religião. Sério, eu lembrei do meu pai. Eu lembrei do meu pai na época de religião. Sabe o que ele fazia? Ele me obrigava a ir na missa no sábado à noite. E ele dizia assim, ó, tu não vai ir para a boate hoje. E eu disse, mas à meia-noite acaba sábado. E quando acabava, eu ia. E domingo de manhã ele me obrigava a ir para a missa. E eu ia para a missa. E no outro final de semana ele me obrigava. Era só naqueles dias, sexta, sábado, domingo. Jesus não quer isso pra gente. Jesus, ele quer que a gente fique na presença dele para sempre. Jesus quer que eu ande com ele para sempre. Glória, glória, glória. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau. Bem forte para Jesus. Amém. Diga, Jesus é lindo. Quem não quer se afastar dele por nada? Amém.